Daí, pessoal, como é que estamos aí? Olha só, dica do Eloy, função de segundo grau, função quadrática, tá? Essa aula aqui serve para você identificar um gráfico de uma função de segundo grau. Então, olha só, dá uma olhada aqui na dica do Eloy, tá? Função de segundo grau, tá? A gente já teve essa aula, mas aqui serve para você, assim, ó, matar, velho. Olha só, aqui nós temos o coeficiente A, o B e o C, beleza? O que acontece? A banca gosta muito de colocar uma questão e pedir o gráfico. Só que a maioria dos concorrentes estudam apenas esse A aqui. Não sabe o que significa o B nem o C. Então a gente vai verificar aqui o que é o A no gráfico, o que é o B no gráfico e o que é o C no gráfico. Vai ficar um negócio bem claro, vai te ajudar muito a resolver questões, até mesmo da nossa apostila, tá? Então olha só, dá uma olhada aqui, nerd. Coeficiente A. Então a gente viu que o coeficiente A é o que, tá? Se o A for menor que zero, é a concavidade para baixo. É triste, velho, tá? É a parábola com concavidade para baixo. É a parábola triste, como a gente viu, né? E se o A for maior que zero, é a parábola feliz, né? A parábola feliz, né? A maior que zero, parábola feliz, alegre, concavidade para cima. E A igual a zero não tem, né? Porque se o A for igual a zero, a gente não tem uma função de segundo grau. Beleza? Até aí, tranquilo, a gente já viu na nossa aula. Mas agora é o seguinte, o coeficiente B. O que acontece? Ele pode colocar para você uma função e perguntar para você qual alternativa contém o gráfico dessa função de segundo grau. Então, olha só, coeficiente B. Primeiro exemplo do Eloy, tá? Então, olha só, quando o coeficiente B está negativo, quando o coeficiente B tiver um valor negativo, pois vendo o sentido da direita da parábola, depois do corte do eixo y, ele vai descendo. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui, ó. Ele vai descendo. Depois que ele corta o eixo y, ele desce. Ah, Eloy, então quando o coeficiente B for negativo, significa que quando ele passa pelo eixo y, ele vai descer. Exatamente, ó. Este é o ponto que a parábola corta o eixo y. Após este ponto, a curva segue descendo. Beleza? Tranquilo? Então, quando B for negativo, ele passa o eixo y descendo. Segundo exemplo do Eloy aí, tá? Dica do Eloy. Eloy, e se o B está maior que zero? Se o B é um valor positivo, maior que zero. Então, o que acontece quando ele passa, depois que cortar o eixo y, ele sobe. Ah, Eloy, que exemplo bacana. Exemplo muito interessante e vai ajudar muito você a resolver questões, tá? Parece babaca esse vídeo, mas você não tem ideia. Você fazendo o exercício da apostila, você vai lembrar dessa aula. Então, quando o B estiver maior que zero, ele passa o eixo Y, ele corta o eixo Y e já vai subindo, ó. Subindo. Beleza? Terceiro e último exemplo envolvendo o coeficiente B, tá? Quando B for igual a zero, nerd, ele descreve o eixo Y recortado no vértice. Tá vendo aqui, ó? A vértice corta o eixo Y. Então, isso acontece, dá um exemplo, ó. Exemplo, ó. Fx igual x ao quadrado. O coeficiente A vale 1, né? Parábola sorrindo, ó, 9 negativo. O que significa? Ó, o A vale 1, o B a gente não tem, né? Ó, o X aqui, né? O expoente 1 aqui, né? Não tem, é 0, e o C é 9 negativo. O que significa aqui? Significa que esse ponto aqui, no exemplo que eu coloquei, ele é exatamente 9 negativo. É onde ele corta. Então, quando o B for igual a 0, ele corta o eixo Y exatamente na vértice. Tá? No ponto aqui, ó, mais extremo. Nesse caso aqui, como o A é positivo, é o ponto mínimo ali, tá? O ponto mínimo aí da vértice ali, ó, ponto mínimo, a vértice, cortado no vértice, tá? Beleza? Tranquilo? Então, Eloy, e o coeficiente C? O coeficiente C, em uma função de segundo grau, está relacionado ao ponto de encontro da parábola com o eixo Y.
Eloy, dá um exemplo. Cara, um exemplo bem prático aqui. Olha esse exemplo aqui, ó. A função 2x elevado ao quadrado, subtraindo 4x mais 1, tá? Ó, então aqui a gente viu que o A vale 2, o B 4 negativo e o C vale 1. Dica de Eloy, primeira coisa, ó, o A ele é positivo. Então, se o A é positivo, se o A é maior que zero, é parábola sorrindo, nerd. Beleza? Tá? Outro detalhe, ó, o B é negativo. Então, depois que corta o eixo Y, ó, ele está descendo. Ó. Então, o B é negativo. E o C é igual a 1. O que é o C? O C, nerd, é exatamente onde corta o eixo Y. Nesse caso, 1. Eloy, eu não estou acreditando. Pode acreditar. Você acabou de entender numa aula simples de menos de 6 minutos aí, né? Tá? O que significa cada coeficiente no gráfico. Então, o que acontece? Quando a gente for fazer exercício, nerd, vai te ajudar muito isso aí a você entender. Beleza? Isso aí. Que Deus ilumine a todos, sejam abençoados pelo Pai do Céu. Até a próxima. Tchau, tchau.